Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo, irmãos, fala de uma parábola muito falada, uma parábola talvez a parábola mais pregada na igreja, que é a parábola do filho pródigo. E essa parábola, o autor aqui intitulou como a lição de hoje a seguinte frase: mais valiosos do que podemos imaginar. E por que isso? Primeiro ponto que merece consideração. O termo pródigo não deve ser entendido como alguém que vai embora, como alguém que está saindo de casa. O nome pródigo vem de prodigalizar, ou seja, gastador, perdulário, não poupador. E é o que de fato acontece. Ele vive de uma maneira pródiga. Ele recebe as bênçãos que o pai lhe concede e faz mau uso dela fora da casa do pai. Isso é bem semelhante ao amor de Deus e os dons que Deus concede a seus filhos. Primeiro, o dom da vida. Segundo, o dom da saúde. Terceiro, o dom da proteção, os cuidados que Deus nos dá gratuitamente, sem exigir nada em troca. E isso ele tudo tinha do pai em casa. Só que, tristemente, aquele filho, irmãos, faz um pedido estranho. Ele pede a herança, a parte que lhe pertence, com o pai ainda vivo. Isso era algo extremamente contrário a um filho que amava o pai, porque pegar a herança do pai com ele ainda vivo era desejar sua morte antes do tempo. Ou seja, eu não preciso mais de você, eu quero viver agora a minha vida, eu quero ir embora de casa. E automaticamente, com aquele desejo, o pai tristemente dividiu os haveres, subtendo-se que o filho mais velho também recebeu, é o que nós podemos pensar, teve de certa forma uma parte, e o filho mais novo foi embora de casa. Irmão, de acordo com a cultura da época, jamais um chefe de família correria aí ao encontro de quem quer que seja. E um filho nessa condição, ele jamais seria bem aceito na casa do pai. Por isso que o tema da lição de hoje é mais valiosos do que podemos imaginar. O amor que Deus tem para conosco, ele é muito mais intenso do que eu e você possa pensar. Não tem como a gente mensurar o amor de Deus. E nessa parábola, Jesus então está ali definindo o que ele é para com seus filhos. Levando em consideração, irmãos, que essa parábola é uma continuação de duas parábolas anteriores, a dracma perdida e a ovelha perdida, onde Deus é representado por uma mulher e aqui ele é representado depois por um pastor. Tanto um pastor quanto a mulher não eram bem vistos de acordo com a cultura do Oriente Médio. Então Deus coloca a sua posição em uma situação desfavorável para mostrar que essas pessoas que eles desqualificam tinham amor a tal ponto que eles deveriam exemplificar aquele amor. Eu devo ter o amor pela minha dracma perdida como aquela mulher teve. Ou melhor, eu devo ter amor à pessoa próxima a mim como aquela mulher teve. De igual forma, eu devo fazer também com um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu e ele foi ao encontro dela. Da mesma forma, aquele pai que amava muito aquele filho, ele fez a mesma coisa. Ele sai de sua casa e em seguida ele vai ao encontro dele. Ele corre até o seu filho. E olha só que situação. O filho gasta tudo, volta magro, mal cheiroso por estar na casa de porcos, na pocilga lá. Mal cheiroso, sujo, com roupas rasgadas, mas o pai o conhece. E o pai vai ao seu encontro e o abraça calorosamente. E ele chora com seu filho. É interessante, irmãos, porque o texto chega a descrever que quando aquele filho que está lá na pocilga elabora um discurso, vou para a casa do meu pai, ele tem muitos funcionários, eu vou dizer para ele, e ele prepara um discurso. Só que nesse preparo do discurso, o pai interrompe, quando ele chega a dizer ao pai assim: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E antes que ele dissesse, faz-me como um dos teus trabalhadores, o pai corta e pede de fato, de imediato, a melhor roupa. E pede a ele que coloque anel em suas mãos, em sua mão, pede que coloque sandália nos pés. Anel é sinal de realeza. Sandália nos pés, você não é mais escravo. E roupas novas, você está sendo bem recebido. Existem várias aplicações para essa questão, eu não vou me demorar aqui. Mas é interessante a maneira como aquele pai o recebe. Só que em casa também tinha um filho mais velho que estava perdido. Lembre-se, a ovelha perdida foi perdida fora de casa e sabia que estava perdida, mas o pastor foi encontrá-lo. A moeda foi perdida dentro de casa, na dracma. E moeda não é gente, não é ser. E ela não sabia que estava perdida, mas a mulher procurou. Aquele filho mais velho estava perdido dentro de casa. E o outro filho estava perdido fora de casa. A misericórdia do pai foi para com os dois. Amou o filho de casa e amou o filho fora de casa. E nesse amor imensurável, ele quer demonstrar unanimidade. Filho, todas as minhas coisas são tuas. Tudo que você tem, tudo que eu tenho é seu.
Vamos festejar com o nosso irmão, com o seu irmão, que ele foi embora, que ele voltou. Vamos nos alegrar com tudo que aconteceu. Coisa que, na verdade, a parábola termina sem o fim dessa história. E sabe por que isso? O livro Parábola de Jesus descreve que eu e você somos as pessoas que terminamos essa história. Se eu e você nos reconciliar com nossos irmãos, aquele filho mais velho foi para a festa. Se eu e você não tiver intriga, nenhum alimento mau em nosso coração, a ponto de não excluir as outras pessoas, aquele filho mais velho entrou naquela casa e falou com seu irmão. Que eu e você possamos continuar essa história, mas que em nosso caso tenhamos um final feliz, pelo menos de nossa parte, por nossa iniciativa, por nosso testemunho, e demonstremos aos outros que é mais valioso do que podemos imaginar o amor que Deus tem para conosco e assim externalizarmos para com o nosso próximo. Deus nos abençoe e nos enriqueça com a sua palavra a cada dia, a fim de podermos entender o imensurável amor de Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela tua palavra e obrigado pelos conselhos do Senhor dados a nós neste dia. Pai, que maravilhoso é saber que o teu amor para conosco é muito maior do que nós imaginamos, pois ele é representado pela parábola do filho pródigo, onde aquele pai, com muita alegria no coração, recebeu aquele filho, Senhor. Obrigado por tu nos receberes também com tanta alegria. Dá-nos neste dia a tua paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.